Isso- A Sônia está pedindo aí para dar uma renomeada nos nomes, né, Sônia? Para a gente saber quem é quem, né, de onde está. Maiara, seja bem-vinda, né? Bom, sejamos, né, cada uma aqui bem-vinda, né, nesse espaço. Nós já começamos com esse convite super bonito aí que a Soraya está fazendo para a gente. Mas eu queria propor também que o nosso encontro de hoje, eu gostaria que a gente pudesse oferecer ele para uma pessoa que, do seu jeito, à sua maneira, eu acho que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente tem estudado, né? Com o Pepe. A gente sabia que ele estava indo, né? Mas quando vai, o dia que vai é sempre ruim, né? A gente sabia que, mas se puder ficar mais um pouquinho, se puder ficar mais um pouquinho, a gente puxa, ele fica, né? O Ailton tem uma fala que ele diz assim que mesmo, né, quando se destrói absolutamente tudo, mas se restar uma pessoa, ou se restar uma pessoa que carrega a memória das outras pessoas, a memória dos antepassados, ou mesmo as memórias das pessoas, né, que vão se eternizando e que nós entendemos que é importante que essas memórias nos mantêm vivos e que alimentam a vida, enquanto uma pessoa tiver essa lembrança, essa memória vai deixar essa pessoa viva, viva em todos os que vierem depois, né? Então, acho que o Pepe deixa, ele deixa muito, né? Ele deixa muito, 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 muito. Mas se ele pudesse ter ficado mais um pouco, eu acho que a gente gostaria, né? Que ele tivesse ficado. É sempre, parece que sempre sai uma coisa boa, né? Daquela boca daquela pessoa, que sabe que permanece, que vai permanecer não só a partir da, como ele falava, né? As pessoas querem me ouvir muito, querem que eu fale, acham muito bonito o que eu falo, mas ninguém quer viver, nem próximo daquilo que eu vivo, né? Então todo mundo acha muito legal, mas ninguém quer se aproximar, né? Acho que esse é o grande desafio, talvez, né? Mas eu não sei se a gente puder, então eu acho que seria legal se a gente pudesse, se todo mundo concordar, da gente oferecer esse encontro de hoje para o Pepe, né? Que pela eternidade dele, mais uma estrela. É, e se alguém quiser oferecer uma palavra, um pensamento, ou falar o que está sentindo, também acho que fica à vontade para a gente fazer uma roda de oferendas, que ele possa ficar bem, que a Lúcia possa ficar bem, né? Que eles, enfim, que ele siga vivo em nós, nas nossas ações. Beth, a Oi, passagem dele foi hoje ou ontem? hoje, Hoje. hoje. Ontem foi a lua de Vesak, né? Foi a lua de Buda, né? Na hora que eu vi a notícia hoje, eu não li ainda, eu só vi a notícia, mas eu não li, né, o que estava falando sobre o horário, nada disso, né? Eu só fiquei contemplando a imagem dele, assim, Uhum, e, e aí a primeira coisa que me veio falou, nossa, ele se iluminou, né? Assim, porque realmente ele deixou um grande legado de pensamento, de ação, de amorosidade, né? Assim, e aí me veio isso. Assim, nossa, foi bem nesse momento, né? Também de que se fala, né? Dessa lua cheia tão poderosa mesmo, né? Que é um momento onde os portais se abrem, né? E o que tem que ir vai, o que tem que ficar fica, e as coisas se reorganizam, né? Então, eu senti assim um calor assim no peito. Eu falei, nossa, por mais que seja muito difícil, mas também é muito belo assim, né, de pensar que realmente é que ele iluminou mesmo assim. É isso que me vem assim, que ele iluminou nesse sentido de não passou por tanto sofrimento, acredito, né, nesse
acredito que foi algo assim, uma entrega, né? Um momento de entrega. Muito lindo, muito bonito. Oi, Té. Há uns 40 minutos atrás, meu filho Raul entrou aqui, eu estava na minha sala, aqui nessa sala, dando uma lida no capítulo. Aí ele entrou e perguntou assim: Mãe, quem que é Pepe Mujica? Aí eu falei: Por quê, Raul? Ele: porque a minha tia Caliméria, o meu pai, o meu avô, tá todo mundo colocando adeus ao Pepe no Instagram. Quem que é? Ai, nossa, e aí foram 40 minutos, né? Assim, contando para ele quem era o Pepe, qual que era a participação do Pepe, por que que o pai dele, o vô dele, a tia dele estavam fazendo essa referência ao Pepe. E eu vi ele, assim, ó, ele foi companheiro do Fidel, ele foi todas pessoas que já estão mais perto do Raul, assim, né? O Che, o Fidel. E fui colocando ele em contato com o Pepe através, assim, que ele foi visitar o Lula na prisão. E o Raul foi, e que o que ele falava era palavras cheias, e que ele sempre tinha algo para dizer, que valia. E o Raul foi iluminando, assim, ganhando a dimensão de quem era o Pepe. E ele foi entristecendo junto comigo, assim, foi um momento, assim, bonito, a gente acabou de passar por isso, assim. E aí eu falei, vou ver uns vídeos, e agora ele tá lá vendo o vídeo do, do Pepe. Então, casa muito com o que a Beth está falando, né? Assim, tem uma nova geração e é nosso legado, é um legado que a gente carrega, que é importante passar para frente, para os próximos. O Raul tem 14 anos. Ele viu, ele tá vendo o final junto com a gente de uma geração de pessoas iluminadas, né? Se despedir do Fidel, se despedir do Pepe, e se despedindo, assim. Eu quero oferecer hoje para ele, com certeza. Eu já estava aqui há 40 minutos entregando tudo que eu tinha de Pepe para o futuro. E quem conhece o Raul sabe que ele é um cara da oratória, meu filho. Ele é um cara da oratória. E foi aí que eu peguei, assim, foi aí que ele foi iluminando. A hora que a falar da oratória do Pepe, das palavras cheias que ele traz, né? Carregadas de vivência, de sentimento, de entrega, de alma. No livro do Hillman, Psicologia Alquímica, logo no prefácio, ele fala que no campo da alma existe uma beleza surpreendente e uma liberdade inventiva, que é uma beleza, né? Quando a gente encontra com a alma, a gente se surpreende porque é belo, tal da a estesis, né? Tem uma beleza e tem uma liberdade inventiva. Acho que o Pepe também é um testemunho da existência da alma, quando a gente vê que ele inventou uma liberdade, preso, ele agora com o encontrando com o câncer, ele foi vivendo ao jeito dele, né? Livre, livre, e inventando a história dele. Então, é um testemunho também da alma, a presença dele.
A Ju falando em alma agora, eu queria falar uma frase de Patanjali. Ele diz assim: a alma não ama, ela é o amor em si, ela não existe, ela é a existência em si, ela não sabe, ela é a sabedoria em si. Pro Pepe. E vamos para o espírito da floresta, já que o Pepe plantava flores, né? Passou a vida plantando flores, né? E fazendo política com flores, né? Eu acho que a gente podia ir e começar com, para cada um, acho que fazer uma rodadazinha e ver como é que cada um sentiu o capítulo, né? Acho que dá para começar com a fala do Schopenhauer. Acho que vocês deveriam sonhar a terra, pois ela tem coração e respira. Como é que esse capítulo chegou para cada um? Podia fazer uma rodadazinha. Eu não li inteiro, mas algumas, até a parte que eu li, eu fiquei muito impressionada, me tocou muito e, ao mesmo tempo, fiquei com muitas dúvidas. Então, gostaria que alguém que entendeu melhor me conte o que eu não entendi, mas vai depender até onde a gente vai chegar, se a gente vai ler alguma coisa junto, enfim, é isso. Acho que uma coisa interessante, Sônia, é a gente saber, né, se a maioria leu, se não leu, porque daí também ajuda a gente a definir, né, se a gente parte para a leitura do texto ou se a gente vai comentando, né, e lendo alguns trechos somente, né? Acho que a gente pode dar uma sentida no grupo, né, o que que é melhor. Eu percebi agora que eu não li. Tá. Também capítulo 8. Oi, quem? Célia, eu também não consegui ler. Tá, Eu também não li. tá. Eu tinha lido já faz algum tempo e eu não consegui reler, e a minha memória não anda tão boa assim. Hum. Então, acho que não sei se a gente retoma o texto. Eu li 2 terços. Faltou um terço para terminar de ler. Hum. Ou então, pelo visto, a maioria ou não leu, ou não lembra, ou não acabou. Então, talvez valha a pena a gente ler É. junto. Desculpa. Boa noite a todas. Estou chegando agora. Eu não tenho livro, então não li, mas estou aberta para receber o que for. Seja bem-vinda. Maiara, se você quiser, depois eu te mando o PDF e aí você pode acompanhar. É um PDF enorme, mas dá para seguir, tá bom? Agradeço. Vou anotar.
Acho que seria legal, Sônia, de colocar lá no grupo, então, Se, novamente. se puder mandar, eu também não tenho livro. É, não Agradeço. tenho ele aqui agora, depois amanhã eu ponho no grupo. Eu vou pôr uma notinha aqui para não esquecer. Olha, eu vou propor que a gente. Tudo bem se a gente fizer a leitura para todo mundo? Para quem leu, tudo bem? Eu vou propor que a gente, assim, dê uma pulada, talvez umas 2 páginas, que eu acho que dá a gente, só para a gente ganhar essas 2 páginas, e, e aí eu acho que dá para colocar um pouquinho o que é que ele está colocando, né? Eu acho que esse capítulo, o Schopenhauer, essa fala inicial dele, né, que ele teve em Boa Vista, né, eu acho que dá o tom do capítulo, né? Porque ele fala do pensamento, assim, o que que diferencia os xamãs dos não xamãs, né? Ou o que diferencia da pessoa que, de fato, compreende a Terra como um ser vivo, né? Que entende as outras formas de vida efetivamente como vida, e qual a relação que as pessoas têm com essas formas de vida. Não uma relação de utilidade, não uma relação comercial, não uma relação de mercadoria, mas uma relação muito mais horizontal. Então, eu acho que ele vai dando esse tom nesse capítulo, né? Ele vai, ele vai ensinando o pulo do gato, né? Se é que é preciso ensinar ou se é que se ensina, mas eu acho que ele vai dando o pulo do gato, né? E ele já começa esse pedacinho que eu vou propor que a gente pule, para ganhar aí umas paginazinhas, né? Ele fala que do ponto de vista dele, a grande dificuldade das pessoas que não têm esse entendimento interno, não entendimento racional, com a terra, né? Os não indígenas, né? Aqueles que têm os ocidentais, né? Os brancos, é que os pés, né? Os pensamentos, o pensamento ele não pode ir muito longe. A relação com as outras formas de vida, ela não consegue ter aprofundamento, porque essa categoria de ser humano, né, fica com os pés muito presos no chão e precisa ter garantias e certezas. É como se precisasse, na minha linguagem, é uma questão de, entre aspas, de fé, porque precisa confirmar, precisa checar, precisa que a ciência prove alguma coisa. E não confia no sentimento, não confia na intuição, não confia na percepção, então precisa que seja validado por alguma coisa que está fora dela. Enquanto a condição do xamã ou a condição do indígena, o que valida é o encontro com aquilo que está dentro e não com aquilo que está fora. A validação não vem de fora, né? E aí eu proponho que eu vou ler esse parágrafo, como o meu livro é digital, eu não sei onde está no livro físico, no PDF, se alguém puder tentar localizar, é logo no início, acho que a gente pula talvez umas 2 páginas. Ele fala assim: a floresta está viva e é daí que vem sua beleza. Ela parece sempre nova e úmida, não é? Se não fosse assim, suas árvores não seriam cobertas de folhas, não poderiam Era mais. um pouquinho para a gente achar. Fala a primeira frase da onde você Ela começou. é, ela é do meio de um parágrafo, ela é no meio de um parágrafo longo. Se Ah, chama A Floresta Está Viva. uma floresta. Olha, a última palavra desse parágrafo longo é capim. É no início do capítulo, talvez umas 2 páginas.
Ah, Não, já é bem no comecinho, é é o, página 468. é, É bem no primeiro é o parágrafo, né, primeiro Su? parágrafo. Isso, então, é no final dele. Hum, A floresta está viva. Deu para localizar? Tá. sim. A floresta está viva e é daí que vem sua beleza. Ela parece sempre nova e úmida, não é? Se não fosse assim, suas árvores não seriam cobertas de folhas. Não poderiam mais crescer, nem dar aos humanos e aos animais de caça os frutos de que se alimentam. Nada poderia nascer em nossas roças. Não haveria nenhuma umidade na terra, tudo ficaria seco e murcho, pois a água também está viva. É verdade. Se a floresta estivesse morta, nós também estaríamos, tanto quanto ela. Ao contrário, está bem viva. Os brancos talvez não ouçam seus lamentos, mas ela sente dor como os humanos. E aí eu proponho que a gente continue do parágrafo seguinte, pode ser? Tá, eu sugiro que uma pessoa leia e outra leia as notas. Eu posso ler as notas, se vocês quiserem. Quem se propõe a ler, A gente pode fazer uma rodada aí, né? Alguém começa, a hora que dá uma cansadinha, para e a gente vai rodando na leitura. Eu posso ler, Vai, dá Célia. para vocês ouvirem? tá? Então, Célia, quando É a tiver parte. Oi, começa os brancos, não se perguntam, né? isso, quando tiver uma notinha, você fala um, eu leio a nota, tá? E dois, assim por diante. Tá. Uhum. Os brancos não se perguntam de onde vem o valor da fertilidade da floresta. Nós os chamamos de Nihope. Hum, Sobre esse poder de aumento e da vitalidade da floresta, ver o capítulo 8. É possível ali, aliás, aproximá-lo da noção maori de House, de Ru da floresta, finalmente revisitada por Jeffrey e tal. Devem pensar que as plantas crescem sozinhas, à toa. Ou então acham, ou então acham mesmo que são tão grandes trabalhadores que poderiam fazê-las crescer apenas com o esforço. Enquanto isso, chega a nos chamar de preguiçosos, porque não destruímos tantos as árvores quanto eles. Essas palavras ruins me deixam com raiva. Não somos nem um pouco preguiçosos. As imagens de Saúva, Coio e do largato Wayamaka moram dentro de nós. 2. As formigas, a saúva, coio e os pequenos lagartos, Vaimaca, são frequentadores assíduos das roças. Sobre a relação entre a formiga saúva e o mito de origem da agricultura, ver M86, o capítulo 8. Esse M eu esqueci o que é. Ele remete para alguma coisa que agora não sei o que é. E sabemos trabalhar sem descanso em nossas roças, debaixo do sol. Mas não fazemos isso do mesmo modo com que os brancos. Preocupamos-nos com a floresta e pensamos que devastá-la sem medida só vai matá-la. A imagem de Omama nos diz ao contrário. Abram as suas roças sem avançar longe demais. Com a madeira dos troncos já caídos, façam lenha para as fogueiras que aquecem e cozinham seus alimentos. Não maltratem as árvores só para comer seus frutos. Não estraguem a floresta à toa. Se for destruída, nenhuma outra virá tomar seu lugar. A riqueza irá embora para sempre e vocês não poderão mais viver sem ela. Já os grandes homens
Já os grandes homens dos brancos pensam diferente. A floresta está aqui sem razão, então podemos estragá-la quanto quisermos. Ela pertence ao governo. 3. De acordo com a Constituição de 1988, os índios dispõem de usufruto exclusivo de suas terras, mas elas pertencem à União. Eu queria só fazer uma observação. Eu acho que, na verdade, aqui, quando ele fala que elas pertencem ao governo, né? Acho que talvez a gente possa dizer que elas não pertencem ao governo, né? Acho que elas pertencem, quer dizer, as terras que são das reservas, né? Das reservas florestais, das reservas indígenas extrativistas. Mas mesmo essas, eu acho que se a gente olhar um pouquinho com uma lupa, elas pertencem ao capital. Então, enquanto todas as vezes, né, que nessas terras forem encontrados ou descoberto algum tipo de riqueza mineral, né, essas terras elas são invadidas ou com autorização clara ou com autorização velada. Então, assim, acho que mais do que a terra pertencer ao Estado, né, as terras, a terra ela acaba pertencendo, né, ao capital, né? Exatamente isso que acontece. E aí, e o capital, a relação que ele tem, ele é uma relação absolutamente de uso, é uma relação de mercadoria, e não uma relação de existência, né? Enfim, só porque eu acho que é importante. Contudo, foram eles que as plantaram. E se deixarmos nas mãos deles, farão apenas coisas ruins. Vão derrubar suas árvores grandes e vendê-las na cidade. Vão queimar as que sobrarem e sujarão todas as águas. A terra logo ficará nua e ardente. Seu valor de fertilidade irá deixar para sempre. Não crescerá mais nada nela, e os animais que vinham se alimentar dos frutos de suas árvores também irão embora. Foi o que aconteceu quando abriram a estrada na floresta da gente do rio Ajarane. Rio Ajarane. 4. Esse grupo Yanomami foi contatado pelos construtores da Perimetral Norte em 1973. Suas terras, desde então, em grande parte desmatadas e invadidas por fazendas de gado, ver o capítulo 13, também a Albert Letourneau, eles foram finalmente restituídas em maio de 2014. Aqui tem um link na internet para quem quiser ler isso. E de novo, quando os garimpeiros invadiram a dos habitantes das terras altas, escavando o leito dos rios, desmatando as margens e esfumaçando as árvores com seus motores. Eles expulsaram a riqueza da floresta e a fizeram ficar doente, a ponto de o ser da fome, o Rinari, ter se instalado nela. A caça morreu ou fugiu para bem longe nas serras. Em seus igarapés já não se acham mais peixes, nem camarões, nem caranguejos, nem arraias, nem poraquês, nem jacarés. 5. Sobre o impacto dos garimpeiros nas terras altas do território Yanomami no Brasil, região de Omoxi, Vermiliken e Albert. As imagens desses bichos, enfurecidas, fugiram para longe de lá, chamadas de volta pelos outros chapiri. Assim é, desde que fiquei adulto, vi muitas vezes os rastros dos brancos na floresta. Eles não se preocupam em nada que suas árvores sejam trocadas por capim e seus rios por córregos lamacentos. Com certeza devem pensar que tanto faz. Mais tarde poderão cobrir seu solo com o cimento de suas cidades. Um Nós momento, nascemos na mata. só um momentinho, Célia. Só uma coisa aqui interessante, que eu acho, ele não falou que os bichos fugiram, mas fala as imagens desses bichos é que fugiram para longe.
Mais adiante no capítulo ele vai falar muito dessa coisa de imagem versus o bicho concreto. Enfim, é para a gente ficar prestando atenção nisso. Pode continuar, Célia. Nós nascemos na mata, crescemos nela e nela nos tornamos xamãs. Ao contrário dos brancos, cuidamos dela como nossos maiores antes de nós, porque sem ela não poderíamos viver. Por isso, o espírito da fome sempre esteve longe dela. Queremos que nossos filhos e netos possam também se alimentar da floresta. Desmatamos pouco, só para abrir as nossas roças. Nelas plantamos mandioca, macaxeira, bananeiras, cará, batata doce, cana-de-açúcar, mamoeiros e pupunheiras. Depois, passado algum tempo, deixamos que cresça de novo. Então, um matagal emaranhado invade nossas antigas roças, e depois as árvores vão aos poucos crescendo de novo. Se plantarmos sempre no mesmo lugar, as plantas não dão mais, ficam quentes demais, como a terra desmatada que perdeu seu perfume de floresta. Ficam mirradas e ressecadas. Logo, nada mais brota. Por isso, nossos antigos se deslocavam na floresta, de roça em roça, quando suas plantações se enfraqueciam e a caça rareava perto de suas casas. Célia, um momentinho. Vejam que bonita essa expressão, como a terra desmatada que perdeu seu perfume de floresta. Ele fala várias vezes desse cheiro da mata, é uma coisa muito bonita. Pode continuar. Mas nós não abrimos nossas roças em qualquer lugar na floresta. Sempre escolhemos um lugar onde mora a imagem da fertilidade, Nihope, onde a terra é bela, onde o solo é seco e um pouco elevado, a salvo de inundações. Evitamos locais demasiados baixos e úmidos, invadidos por cipós ou palmeiras, onde as plantas que nos alimentam têm dificuldade de crescer. Escolhemos os locais onde vemos que há uma roça posta no solo da floresta. 6. Cadê? Peraí, me perdi. Realmente perdi a parte. Oh, meu Deus do céu. Ai, desculpe, gente. 6. Eu vou ler, vamos. Quando uma formação vegetal na floresta indica um lugar propício à agricultura, costuma-se dizer Rutuapaya. Uma roça está posta no chão. Ver Albert. O termo Hutu ou Hutucana designa assim tanto as roças cultivadas quanto os espaços potencialmente cultiváveis na floresta. Assim, preferimos lugares onde crescem cajueiros, coroa, unari, imara, amorri, saumas, uarimarri, arbustos, marrecomarri, árvores, não sei pronunciar essa palavra, e também grandes folhas. Quando abrimos neles um roçado pequeno, dá muito alimento. Assim, fertilidade Nihobe continua presente no chão da floresta, como era para os nossos maiores. Só irá embora para sempre os brancos, se os brancos não pararem de mexer a terra com suas máquinas e destruir todos os humanos que moram embaixo de suas árvores. A terra profunda é vermelha e ruim. As plantas não podem se fornecer dela. O valor da fertilidade na floresta está na parte do solo que fica na superfície. Sai dela um sopro de vida úmido que chamamos de Uarahi. 7. O avari designa a emanação fria e úmida da terra da floresta. É Uriri Wixia, o sopro vital da floresta. Shivaripo Wixia, o sopro vital do espírito do caos, ou Moto Uri Wixia,
o sopro vital do rio do mundo subterrâneo. Esse ar frio vem da Ô, escuridão do gente, mundo de baixo. só um pouquinho. Vocês viram na semana, acho que foi essa semana, ou semana passada, que alguém colocou no grupo A Queda do Céu, nosso grupo, um documentário sobre o Brasil antes de 1500? Não é? Não vi. Nossa, gente, é muito legal. É 1 hora, mas é muito legal. E é essa frase, esse capítulo, assim, o documentário. Quando assisti o documentário e via, além do que a Beth falou da questão do antropoceno, né, que esse livro é só assim, o tempo inteiro ele está denunciando o quanto a gente é preso na nossa espécie, o quanto a gente é tacanho de imaginar que não existe vida fora de quem pensa dentro da nossa espécie, o antropoceno, né? Então esse livro todo e esse capítulo também já chega logo falando, a primeira frase já está falando do antropoceno. Mas como eu tinha assistido o documentário, aí esse capítulo ele ficou muito assentado, assim, ó. Porque ele vai falando dos nossos antigos e no documentário tem a coisa de antes de 1500, de como era fértil, próspero, a vida dentro da floresta, com milhares de habitantes, mas junto e em comunhão com a floresta. Eu acho que é legal assistir, é bem legal, vale a pena. Para esse capítulo também. E aí eu acho que assim, é só a gente reforçando, né? Qual é a ideia de prosperidade, né? Teve um encontro que a Neuza, né, estava falando da, estava falando, enfim, do lado de lá, né, do Oriente aí do mundo, né? E assim, qual que é a ideia, por exemplo, de felicidade, né? Por que que o Butão é o país mais feliz? É considerado, né, um país de grande felicidade, não é o mais feliz do mundo, mas de grande felicidade. Dizer, a ideia de felicidade, a ideia de prosperidade, ela está ligada a valores dos quais nós nos distanciamos, né? Então, viver da terra, ou viver com a terra, não é viver da terra, mas é viver com a terra, significa valores daquilo que, de fato, garante a vida, né? O que é importante, que acho que é uma das coisas, já que a gente, né, tá oferecendo esse encontro para o Pepe, é uma das coisas que ele fala, né? Quer dizer, quem é que poderia, né? Ele divide o rancho dele com uma família que precisava mais do que ele. Ele dividiu a casa dele sem nenhum governo ter ameaçado, né? Ou ter dito que ia dividir os quartos de uma casa. Ele, enfim, uma família precisava mais do que ele e ele não precisava. A família dele não precisava de todo aquele espaço, então ele cedeu uma parte para uma outra família morar. Simples, né? Muito simples, nada complexo, né? Esse frio que vem da escuridão do mundo de baixo, de seu grande rio, Mutu-Uriú, e do ser caos, Chiuaripó. Seu dono é espírito da floresta, o Inari. Se espalha sobretudo durante a noite. Durante o dia, assim que o sol fica mais quente, ele retorna para o chão. Esse sopro persiste porque as costas da terra estão cobertas de folhas e protegidas pelas árvores. Dizemos que isso é a pele da floresta. Assim, quando os brancos a arrancam com seus tratores, logo só resta pe- pedregulho e areia nas profundezas da terra, e a umidade vai embora. Esse orvalho fresco é líquido como o esperma. Ele emprenha as árvores, penetrando em suas raízes, em suas sementes. É ele que as faz crescer e florescer. Se vier a acabar, a terra perderá seu cheiro de fertilidade e ficará estéril. Não dará mais nenhum alimento. Quando ele a impregna,
Quando ele a impregna, ao contrário, ela fica preta e bonita. Exala um perfume de floresta. Esse líquido é também um alimento, e por isso as plantas que comemos crescem graças a ele. É a imagem do ancestral Saúva Koiori, que as coloca que coloca as roças no solo da floresta. Elas pegam fecundidade dessa umidade e as plantas que comemos são fortes. Assim é, os alimentos que plantamos só crescem bem onde dança a imagem da fertilidade, onde o espírito da saúva caió, os espíritos morcego e o espírito tatu canastra brincam. Quando a floresta é ruim, não há roça. Dizemos que é uma floresta que virou outra. 8. Sobre a agricultura e o potencial de fertilidade da floresta, o ancestral saúva, os espíritos morcego e tatu canastra, ver igualmente o capítulo 8. Acho que só aproveitar para lembrar que na nossa linguagem, né, está falando de agrofloresta, onde você, né, onde folha, restos de alimento, coisas que caem, a ideia daquele chão limpo, né, é uma ideia colonizadora, de você ter a terra limpa, e não de deixar uma compostagem natural, né, e a riqueza da diversidade das coisas. As coisas não dão numa cultura mono, num pensamento mono, né? Quer dizer, quantas vezes aqui no grupo que a gente não tem, às vezes, uma posição um pouco diferente um do outro, uma da outra, mas em nenhum momento isso nós deixamos, ninguém deixou de participar porque a gente possa pensar uma coisa diferente. Mas esses pensamentos diferentes, eles têm feito com que a gente venha agregando, pelo menos eu posso falar por mim, das coisas que eu tenho ouvido, que eu tenho aprendido com todo mundo, e às vezes parte de um referencial diferente do meu, né? Eu tenho uma leitura X ou Y diferente, né? Acho que e a dificuldade que é a gente conviver com a diferença quando a gente empurra o barco para o mesmo lado, né? Você ia falar, Sônia? Te cortei. Não, eu achei essa parte linda, eu até marquei quando ele assim compara esse orvalho a um líquido como o esperma, emprenha as árvores, ele que as faz crescer. Quando ele a impregna, ela fica preta e bonita, exala um perfume de floresta. É também um alimento, é a imagem do ancestral. Eles pegam a fecundidade dessa umidade e as plantas que comemos crescem forte. Eu achei toda essa parte muito bonita. E que pode ser um convite, né? A gente a observar um pouco aquilo que está ao nosso redor. Mesmo às vezes quem, sei lá, tem no apartamento, não tem a terra, né, em si, mas a gente passa por praça, a gente passa por lugares, a gente tem a oportunidade de ver, de sentir, de quando está chovendo, sair um pouco numa janela, numa varanda, né, ou descer, não ter medo da chuva, né, de uns respingos dela, para poder sentir o cheiro. E a gente, acho que fazer esse exercício, que é uma das coisas que o Copenau chama, acho que o tempo todo no livro, né? Essa, assim, vamos recobrar essa sensibilidade de, né, de olhar e de perceber como é que é, ou quando a gente vai, sei lá, pegar um peixe, né? Da gente poder sentir o peixe, de olhar, né, para o olho do peixe, para a escama do peixe, e da gente entrar em contato, da gente não simplesmente catar a coisa engarrafada, a coisa plastificada, né, ou mesmo que pegue um produto que seja processado, mas de eu conseguir olhar para aquele produto e enxergar aquele produto além do processamento. Eu acho que podem ser ações interessantes, assim, aparentemente simples, né? Essa poesia que ele retrata, como é que a gente sente isso, né? Nas nossas relações mínimas, né?
A floresta não cresceu por si só à toa, como eu disse. É seu valor de fertilidade inerrope que a torna viva e lhe propicia sua abundância. Os nossos grandes xamãs me falaram a respeito disso muitas vezes. E desde que meus olhos sabem morrer, sabem o poder da Yokoana. Eu também posso ver a imagem de que chamamos de Nihope. Ela é o verdadeiro dono da floresta e sabe ser generosa. No entanto, se resolver ir embora, nada mais crescerá. O solo ficará quente demais e a floresta logo passará a ter o valor de fome. A pele da floresta é bela e cheirosa, mas se suas árvores forem queimadas, ela resseca. Então a terra se desfaz aos pedaços e as minhocas desaparecem. Os brancos sabem disso? Os espíritos das grandes minhocas são as donas do chão da floresta. Se forem destruídos, ele fica árido. Por baixo dele aparece então uma terra vermelha, da qual só podem sair brotos de plantas ruins e capim ralo. Nós não os arrancamos a pele da terra, cultivamos apenas sua superfície, pois é nela que está a sua riqueza. Seguimos nisso as palavras dos nossos ancestrais. As folhas e as flores das árvores caem e se amontoam no solo sem parar, e é isso que dá à floresta o seu cheiro e seu valor de fertilidade. Mas o perfume desaparece assim que a terra ressecada volta a esconder os igarapés e suas profundezas. Assim é, quando as grandes árvores da floresta, como as sumaúmas, o arimarri e as castanheiras auari são cortadas e a terra ao seu redor fica dura e ardente. São elas que atraem água da chuva e aguardam no chão. 9. Aqui se nota um paralelo interessante com uma teoria recente que ressalta a importância climática do bombeamento da umidade atmosférica pela floresta tropical. Pierce, 2009. Espera aí que agora eu que me perdi. Depois da nota Vou 9, responder meu no irmão. fim da página 471. Achei. As árvores que os brancos plantam, as árvores que os brancos plantam, mangueiras, coqueiros e laranjeiras, cajueiros não sabem chamar a uva. Elas crescem mal, espalhadas pela cidade em um estado de fantasma. Por isso só há água na floresta, por isso só há água na floresta quando ela está saudável. Assim que seu solo é desnudado, o espírito do sol Moti-Okari queima todos os seus rios e igarapés. Seca-os com sua língua ardente através de engolir seus peixes e Antes de. jacarés. Depois, quando seus pés se aproximam da terra, ela começa a assar e fica cada vez mais dura. As rochas das montanhas esquentam a ponto de rachar e explodir. Nenhum broto de árvore pode mais surgir do chão, pois não há mais umidade para manter frescas as sementes e as raízes. As águas retornam para o mundo subterrâneo, e a terra ressecada se desfaz em poeira. O ser do vento, que nos segue na floresta para nos refrescar como um abano, também vai embora. Suas filhas e sobrinhas já não podem ser vistas brincando na copa das árvores. Um calor sufocante se instala por toda parte. As folhas e as flores amontoadas no chão do solo secam e se contorcem. O odor fresco da terra desaparece aos poucos, mas nenhuma planta cresce, não importa o que faça. A fertilidade da floresta vai embora para longe, volta para o lugar onde veio a existência, vai para outras terras, outras gentes ou até mesmo para as costas do céu, junto dos fantasmas. Por isso, onde os brancos comeram toda a floresta, eles mesmos acabam sofrendo de calor, de fome e de sede.
Seus ancestrais não lhes transmitiram nenhuma palavra de sabedoria sobre ela. Por isso, no final, eles só sabem fugir para longe dela, de volta para a cidade. Eu achei linda essa Alguém quer continuar? imagem. É, só voltando um pouquinho aqui, eu achei linda essa imagem, o ser do vento que nos segue na floresta também vai embora, suas filhas e sobrinhas já não podem mais ser vistas brincando na copa das árvores. Quer dizer que até o vento é animado, é uma coisa realmente incrível esse livro, é incrível. Quem quer ler no A lugar da Célia? floresta, Alguém quer dar uma trégua para a Célia? Eu posso, pessoal. Então, Vamos lá. eu continuo com as notas que é pouquinho. A floresta é de Omama e por isso tem um sopro de vida muito longo que chamamos o Xia. É a sua respiração. O sopro dos humanos, ao contrário, é muito breve. Vivemos pouco tempo e morremos depressa. Já a floresta, se não for destruída sem razão, não morre nunca. Não é como o corpo dos humanos. Ela não apodrece para depois desaparecer. Sempre se renova. É graças à sua respiração que as plantas nos alimentam, que nos alimentam podem crescer. Então, quando estamos doentes, às vezes tomamos seu sopro de vida emprestado para que nos sustente e nos cure. É o que os xamãs fazem. A floresta respira, mas os brancos não percebem. Não acham que ela esteja viva. No entanto, basta olhar para as suas árvores com as folhas sempre brilhantes. Se elas não respirassem, estariam secas. Esse sopro de vida vem do centro da Terra, que é o antigo céu Utucarra, número 10. Alusão à queda do antigo céu, que no primeiro tempo veio a formar o atual nível terrestre. Ver capítulo 8. Ele se espalha por toda a sua extensão e também ao longo de seus rios e igarapés. Por onde esse frescor da imagem da terra se espalha, a floresta é bela. As chuvas são abundantes e o vento é forte. 11. A palavra uriri arremete, não, uriá remete à floresta e à terra que a suporta, ao passo que machita-a designa o solo, a terra no sentido pedológico. Eu fui ver o que quer dizer pedológico, quer dizer estudo do solo no seu ambiente natural. Isso é uma parte da geografia física. Os chapiris também vivem nela, pois, pois foram criados juntos. Os brancos que desmatam a floresta, por acaso, acham que sua beleza não tem motivo? Mas não é verdade. Eles só a devastam sem uma preocupação, porque não podem vê-la com seus olhos de Samã. Eles, eles permanece, ela Ela, permaneceu bela até hoje, porque nossos ancestrais, desde sempre, conheceram as palavras que estou dando aqui. Nos lugares que os brancos ocuparam, ao contrário, só restam descampados e uma terra sem sopro de vida. Mas isso não vai acontecer com a nossa floresta enquanto vivemos nela. No primeiro tempo, não havia caça nenhuma na floresta. Existiam apenas os ancestrais com nomes de animais, os Yarori. Mas a floresta demorou a entrar em caos e todos eles viraram outros. Adornaram-se com pinturas de urucum e foram pouco a pouco se transformando em caça. 12. sobre a aquisição dos adereços animais pelos ancestrais Yarori, VRM 130. As pinturas corporais humanas são consideradas rastro ou vestígio dos ancestrais animais.
Yarori P. Ono. A criação dos animais atuais também, às vezes, atribuída ao Mama, quando reordenou o mundo após a transformação dos ancestrais animais e a queda do céu. Desde então, nós, que viemos à existência depois deles, os comemos. No entanto, no primeiro tempo, todos fazíamos parte da mesma gente. As antas, os quixadas e as araras que caçam na floresta também eram humanos. E é por isso que hoje continuamos a ser os mesmos que aqueles que chamamos de caça. Yarropi 13. Essa relação de similaridade é expressa pela expressão Ai Yama Ki Retu, literalmente, somos outros semelhantes. Os coatás, que chamamos pachos, são gente como nós. São humanos coatás. Yanomami tepe, pacho. Mas nós os flechamos e moqueamos para servir de comida em nossas festas reahu. Apesar disso, aos olhos deles, continuamos sendo dos deles. Embora estejamos humanos, eles nos chamam pelo mesmo nome que dão a si mesmos. Por isso acho que o nosso interior é igual ao da caça. Mesmo se atribuímos a nós mesmos o nome de humanos, fingindo sê-lo. Já os animais nos consideram seus semelhantes, que moram em casas, ao passo que eles veem e veem gente da floresta. Por isso diz que nós somos humanos, caça-moradores de casa. 14. Essa parte também eu achei sensacional, que os animais e nós somos a mesma coisa, que os animais nos consideram iguais. Não é? Então, o 14 diz: Yanomami, Yanomatepe, Yaro, Yaritepe. São assim opostos. Yariteri, Yarupe, animais habitantes de casa, que seriam os humanos, e Huriri, Teri, Yaripe, animais habitantes da floresta. Animais. É fantástico. É tudo a mesma família. Tudo gente. Eles são realmente espertos. É por isso que são capazes de nos entender e se escondem quando nos aproximamos. Eles nos acham assustadores e pensam: Uhul, esses humanos são dos nossos. E apesar disso, têm tanta fome de nossa carne e parecem seres maléficos. No entanto, são gente como nós. Os tatus, os jabutis e os veados são outros humanos, mas mesmo assim nós os devoramos. É verdade, nós que não viramos caça, comemos os outros, nossos irmãos animais, antas, queixadas e todos os outros. No primeiro tempo, nossos antepassados viviam com fome de carne e se devoravam entre si. Por isso, tornando-se outros, metamorfosearam-se em caça, para que pudermos comê-los. 15. Isso aqui foi que eu pus um baita ponto de interrogação. Vejam se vocês me ajudam a entender isso. O canibalismo, entre aspas, selvagem dos ancestrais humanos barra animais do primeiro tempo foi substituído no mundo instituído pelo demiurgo Mama em relação aos animais pela caça, entre parentes, com a proibição das próprias presas, e pela culinária, com eliminação do sangue, e do lado humano, pelo exocanibalismo guerreiro, entre parentes, consumo do sangue e corpo dos inimigos, e o endocanibalismo funerário, entre parentes, consumo barra enterro das cinzas dos ossos dos afins potenciais. Ver Albert, 1985.
Eu não entendi nadinha disso aí. Se alguém tiver alguma dica, agradeço. Olha, Sônia, o que eu entendi, olha, veja, havia no início um canibalismo em que os humanos comiam os humanos, né? E isso, quando o Demiurgo cria essa cosmogonia, que é o Mama, ele criou uma certa ordem na história, né? Então, assim, em relação a. Então, pelo que eu sei, ele não pode comer o que ele caça, ele tem que dar, o caçador, ele entrega o que ele caçou para outra pessoa. Na culinária, eles têm que tirar o sangue, né? E no lado do humano, quer dizer, o guerreiro que ele consome o sangue e o corpo dos inimigos, né? E o funerário, quando as cinzas dos ossos voltam à terra. Eu acho que ele está falando dessa ordem que o Obama colocou. Foi o que eu entendi. E vocês, meninas? Então, eu ia colocar, eu acho que tem, primeiro a ideia, né, assim, de canibalismo não é comer o outro, não era comer o outro humano ou comer o outro humano, né? Mas eu acho que eu vou um pouco no caminho do que a Marta colocou, mas as coisas existem rituais para as coisas, como por exemplo, né, Isso. o ritual de morte para os Yanomamis, assim como para algumas outras etnias, significa que quando é feito todo o funeral, as cinzas daquela pessoa, ela é misturada com o alimento e ela é ingerida, é uma maneira de ter aquela pessoa dentro de si. Quando você tem, por exemplo, no ritual Tenharim de Guerra e Renascimento, ritual Boatawa, quando você tem nesse ritual a anta, que é uma caça especial para o ritual, quando ela é feita, a cabeça da anta, ela ela não só é usada na dança da festa de Boa-Taua, como ela também, o conteúdo dela também é comido. Então, quando você come um animal difícil de caça, você está comendo características daquele animal. A ideia de canibalismo é uma ideia muito mais nossa, porque você não come por comer. E mesmo os animais, você mata os animais que você precisa para se alimentar, porque você não tem comida, você não mata para guardar. Ou você não mata por prazer, né? Esses dias a gente comentou rapidamente em algum grupo sobre o Enterre Meu Coração na Curva do Rio, né? Esse livro. E tem um trecho muito, muito interessante do livro, eu li há muito tempo, não sei se eu vou me lembrar corretamente, mas que ele fala assim, olha, por que que não tem mais animais na terra, né? Quando a terra é criada reserva, lá para o povo da cota, e que onde tiver então animal, aquela terra pode ser usada. Mas porque os brancos entravam e matavam por esporte, e não para uso como alimento. Então, à medida que os animais foram diminuindo, né, o governo podia ir retirando aquela terra. Mas é uma das coisas que aconteceu em território da cota. A relação com aquele animal, em algumas etnias, se você come um peixe, se você come uma ave, você está se relacionando com aquela capacidade, com aquele poder que aquele animal tem, com aquela que aquela ave tem, seja do voo, seja do rio, você. Então, é muito diferente de você simplesmente, não é um canibalismo de que uma pessoa come outra pessoa, né? Não é achar que comunista vai comer criancinha, né? Então, eu acho que talvez a gente pensar um pouco por aí
Eu acho que junto com isso que a Marta colocou, a gente consegue compreender, né, que a ideia, até mesmo, por exemplo, a festa de Boa Taua, que é a festa de guerra e canibalismo do povo tenharins, é a festa de morte e renascimento do povo tenharim. Então, aquilo que é entendido, né, como não, não é que vai se comer, mas onde às vezes a gente, nesse alimento, nós trabalhamos as nossas diferenças, os conflitos, nós temos uma coisa meio antropofágica, onde a gente se alimenta, seja de conflitos, para isso ser transformado e ter ali reinaugurado uma outra relação, né? Eu acho que a ideia de canibalismo que a gente tem, ela, não sei se isso vai fazer sentido, mas ela é muito arcaica, né? E acho que está ligada a essa imagem, né, de animal, né, de que não é humano. Não sei se melhorou, se piorou. Obrigada, melhorou. Foi assim. Os animais, quando nos vêm caçando na floresta, também nos chamam de coapé. Nos dão esse nome porque muitas vezes comemos nossas próprias presas. Embora seja muito ruim fazer isso. 16. O desrespeito ao ideal de troca das presas que se impõe aos bons caçadores é denotado por duas expressões: kamase vumu, comer seus próprios restos, e trazer de volta. Assim, é bem provável que o termo KP derive da mesma raiz que esta última expressão, do verbo coai, trazer de volta. Com efeito, Davi Copenaua acrescenta a respeito desse termo: não sei como dizer isso na língua dos brancos. Coaoapá vem do que um caçador que mata uma caça não pode ele mesmo comê-la. Isso é bem interessante aqui, essa distinção que ele faz, vai aparecer isso mais adiante. Isso já apareceu no texto, gente. Se não, a gente for pensar, é que eu não lembro onde está. Mas isso já, em algum momento aqui, já foi falado. Que eles não podem. O caçador, ele tem que trocar com outro caçador. Exatamente. Parece que foi uma das regras que o Obama colocou, né? Quando tentamos nos aproximar deles, eles nos avistam de longe e pensam: os coapês estão chegando para nos flechar. Que gente nojenta. Eles devoram as presas que eles mesmos acabaram de matar. Têm a boca suja. Depois fogem antes de podermos vê-los. É verdade. De tanto comerem as próprias sobras, os maus caçadores andam pela floresta cochilando. Apesar de terem os olhos abertos, não enxergam nada. Tampouco escutam as vozes da caça. Sentem tonturas o tempo todo e perdem a vontade de andar na mata e até fabricar festas. O cheiro insosso e enjoativo emana da sua pele. 17. Cheiro atribuído também aos ovos e ao peixe cru. Os animais temem se sujar pelo contato com eles. Por isso, nunca se mostram para eles. Ficam afastados e os observam de longe, enquanto eles andam sem rumo pela floresta. Esses mal caçadores só querem ficar na rede e dormir. Mesmo se acabam indo para a floresta de vez em quando, nunca matam caça alguma. Suas flechas se perdem no topo das florestas e, por preguiça, eles as deixam lá. Não conhecem mais a mata e os animais não gostam deles. Ao contrário, assim que a caça avista um homem generoso que dá todas as suas presas aos outros,
apaixona-se por ele e vai ao seu encontro, exclamando com alegria: Pei, 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 pei! Eis o espírito gavião, carro-mari, vem vindo um ser das águas, é nosso amigo Uri-Himamari, o ser da floresta. Olhe, um grande caçador se aproxima. 18. Ah, Co- Kaomari é o espírito do gavião, Roma, caçador reputado. Os seres das águas, Iá, Omariyama, Pi, Pe, são igualmente considerados grandes caçadores. Ver o capítulo 5. O ser da floresta, tal, que eu não sei falar, correspondente noturno do espírito da floresta, tal, também conota excelência cinegética. Cinegética é a arte da caça, especialmente a caça com a ajuda de cães. Considera-se que esses seres acompanham os grandes caçadores que percorrem constantemente a floresta em busca de caça. Hurihalanama está sempre com os que dormem pouco e caçam antes do amanhecer ou no entardecer. E é por isso que a caça se deixa ver tão facilmente aos olhos do bom caçador. Eles não precisam avistar os animais de longe para flechá-los. Eles vêm ao seu encontro e se apresentam a seus olhos por conta própria. Sente saudade deles como um homem sente falta da mulher pela qual está apaixonado. Por isso se deixam flechar, sem esforço, e ficam ali felizes por isso. Não pensam, vou ser morto, vou sentir dor. Porém, quando são feridos por um caçador, porém, quando são feridos por um caçador desajeitado e têm que fugir sofrendo, ficam furiosos. Assim é. Um grande caçador sempre é acompanhado pelas imagens do gavião Kaokaham e da gente das águas. Eles jamais o deixam sozinho. Ele adormece sonhando com elas e acorda feliz por estar pensando nelas. E elas não moram no peito dele, segue-nos de longe, nas alturas, sem seu conhecimento. São elas que guiam suas flechas, sem que ele saiba. Por isso, ele sempre volta de caçadas carregado de presas. Só uma pergunta: presa aqui nesse contexto é aquilo que ele caçou, o número de. Exato, é isso. Tá bom, tá bom. Os animais podem ficar desgostosos conosco, os humanos, se depois de termos comido, jogarmos seus ossos no mato e o suco de seu cozimento nos igarapés, de modo desrespeitoso. Sua saudade de nós acaba, e a partir de então sempre voltamos da caçada de mãos vazias. Nossos antigos eram muito mais sábios que nós. Suas esposas conversavam com zelo, grandes, Conservavam. conservavam com zelo grandes quantidades de ossos de caça pendurados em suas casas. Ossos de braço, de macaco, mandíbulas de queixada e externos de mutuns e inhaboaçu. Não é mais assim. Hoje em dia, estamos esquecidos desses costumes, e isso nos torna caçadores muito ruins, em comparação com nossos pais. E é isso. Essas palavras são um pouco que sei a respeito da caça. São as que ouvi contar para meus mais velhos quando bebia Yacorrana, e as que eu, por minha vez, faço ouvir a meus filhos. Se vocês não comerem a própria caça, os animais serão seus amigos. Se vocês não tiverem respeito por eles, eles tampouco irão gostar de vocês.
Vocês ficarão Panema. Eu procurei essa Elas, palavra, quer dizer caçador ou pescador infeliz, ou azarado. Então, ficarão Panema. elas estão em nós desde sempre. É por isso que não matamos caça sem medida. Os brancos, ao contrário, não conhecem essas palavras e seus maiores acabaram com toda a caça que havia na sua terra. Vamos parar por aqui, pessoal? Vamos sim. São 10h27. Ah, Uma vez, uma mulher de uma mulher daqui de São Paulo falou que Ipanema tem uma conotação de depressão. é, Quando é, Ipanema é um estado depressivo, de, de, de desconexão. Não sei, eu não fui atrás, mas não, quando a gente fala Ipanema, Faz sentido, né? Porque fica sem capacidade de caçar, sem capacidade é, né? Faz sentido, né? e aí elas rezam Ipanema, tem todo um tratamento, uma medicina para Ipanema. muito bem. Tá. Gente, vamos lá, só para definir uma coisa. Vocês querem seguir, e aí a gente seguiria discutindo o restante do capítulo, não lendo, ou a gente fecha o capítulo e cada um lê e traz o conteúdo que quiser discutir para o próximo encontro. Mas o próximo encontro já não está marcado, Beth? Ou Ele não? tá, mas a gente tem, nos A últimos deixar dias, preparado se der alguma pepino. Entendi. Eu acho que a gente podia cada um ler e trazer um resuminho, enfim, compartilhar fazer a com discussão, como a gente, A fazer a Sônia discussão como a fez. gente tem feito. Isso. Tá, então vamos lá. Quem gostaria que a gente trabalhasse o restante desse capítulo dessa forma no próximo encontro, ou que a gente passe ele adiante e siga com o cronograma? Então vamos lá. Quem gostaria de Ô, continuar? Marta, eu só não escutei o que você falou, que eu falei, que agora eu não entendi. Não, que você foi comentando as coisas bonitas do texto, né? O jeito que você foi falando, essa frase, esse contexto, É, a beleza das imagens, né? isso, a Esse é gente um exemplo, comentando o né? texto. Se a gente comenta o texto, né, segue comentando esse texto no próximo encontro, ou se a gente vai para o capítulo seguinte. Então vamos lá. Vou pedir para levantar a mão. Opção primeiro, a gente segue nesse texto no próximo encontro, sem ler, mas a gente termina de ler em casa e aí a gente vem para a discussão só do texto. Essa é a opção um. Quem prefere essa opção, levante a mão e fique com ela. Já ganhou, está resolvido. Então Acho que é unanimidade. eu vou reorganizar o cronograma, só que daí a gente vai fazer o seguinte, o próximo encontro, eu vou colocar lá, mas só para todo mundo ter claro. No dia 27, agora em maio, a gente segue nesse capítulo. No dia 10 de junho, aí a gente não pode mexer, que a gente tem a presença do professor Zimpel, tá? Depois vou passar um material um pouco, né, sobre a ecologia na Amazônia, talvez ser um encontro muito legal, bem, bem bacana, e aí a gente se organiza, tá bom? Então, só para ver se eu entendi, cada um lê esse capítulo até o fim, anota o que achar interessante, e na próxima reunião a gente vai discutir o que cada um achou de legal nesse capítulo 23, certo? Isso, e se Tá quiser bom, ler algum trechinho, tudo bem, mas a gente não segue na leitura. certo. E aí, então, o capítulo Palavra de Omama vai para outra hora. Vai, aí essa sequência eu vou recolocar lá agora, atualizado, Sônia. Tá bom, Tá ok. bom? Gente, muito obrigada pela noite. Bom Obrigada a descanso para todo vocês. mundo. Eu vi a Ana aí com o lencinho e tal. Tá gripada, Ana? Tô bem gripada, assim. Tô Eu aqui, vi aí com o lencinho assim, falei, ih, a Ana tá. é, tô bem Olha, congestionada. Eu até ia comentar com a da Soraya da outra vez, ela me sugeriu o óleo de melaleuca para cheirar e ajudou bastante, assim, deu uma boa aliviada. Fica a ai, dica para quem legal, precisar. legal.
Que Tá bom. bom, gente. Boa noite. Gente, boa noite. Obrigada. Um beijo, bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau. Nemegueri.